E aí, Olá, pessoal? E aí? Tudo bem, Angela? tudo bem? E Obrigada pelo aí? convite para você, a Grazi, para todo o pessoal da Rev. Ah, Muito legal falar nesse momento, né? Tá todo mundo em casa. É bem ah, legal essa oportunidade de bater esse papo. legal, legal, Angela. O... Bom, pessoal, vou me introduzindo aqui, vou apresentando um pouco a Ângela e aí a gente vai começando aí esse bate-papo. E primeiro eu queria agradecer aí todo mundo, porque foi bem legal que a gente recebeu bastante pergunta, né, do que fazer, qual que é a nossa opinião, né? Acho que tanto eu aí como a própria Ângela, a gente tem um pouco de bagagem aí, né? Eu tenho cabelo branco, não é o caso da Ângela, mas né, Mais bastante cabelo cordinho. branco, e aí a gente vai tentar ajudar aí da forma possível, né? Sei lá, dicas e conforme no meio aí vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pessoal, vai perguntando, a gente vai tentando aí. Vai ser bem bate-papo, é bem informal, tá? Então, se também tiver alguma dúvida depois, puxa, entrem aí, podem perguntar que vai ser um prazer aí ajudar vocês, tá? Bom, meu nome é Edson Tubaldini, eu tenho aí 20 anos de mundo corporativo. Já passei por grandes empresas, Votorantim, diversas empresas do grupo Votorantim. Acho que hoje eu vou dar bastante dica do centro de serviço lá, da própria Votorantim, que acho que cabe bem, porque é um modelo de gestão, né? Não é tanto a distância, mas não de olhar o micro, né? Estou aqui há 3 anos com a consultoria. Hoje eu sou um dos sócios, né? A Grazi é a segunda sócia da Rev. É uma consultoria aí focada em negócios. Então a gente tem aí os pilares de planejamento estratégico. Então a gente vai falar um pouquinho a parte de revisão de processos, porque acho que nessa fase acho que os processos têm que estar bem definidos. Então acho que é legal a gente pensar sempre em processos e a parte de gestão da mudança, porque com essa pandemia, né, e as coisas estão mudando, então como que a gente faz o plano de comunicação, né? Então esse também é um pouco que a gente vai falar lá numa próxima live, mas a gente vai dar uns pontos, por quê? Porque no fundo a gente precisa das pessoas, certo? Então, como que a gente mantém a distância a que as pessoas fiquem juntas, né? Então, acho que a gestão da mudança também ajuda bastante nesse formato. Então, bom, agora eu vou deixar para você, Angela, se apresentar aí, aí a gente começa o bate-papo aí. Perfeito. Bom, meu nome é Ângela, eu sou da Behavior, somos parceiros da Rev aí em vários projetos. A gente trabalha com liderança, trabalha com cultura, trabalha com desenvolvimento de equipes. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, né, combinando as especialidades da Rev, da Behavior, sobre gestão de pessoas e gestão de processos durante esse período que é único, né? O tema que a gente escolheu para essa conversa foi o líder na quarentena, né, Edson? Isso aí. E como é que fica esse momento de gestão de pessoas, com as pessoas trabalhando à distância, com o isolamento social, com todos os desafios que a gente tem, né, em termos tanto de sociedade e de empresa também, né? Então Isso vai ter aí. bastante coisa, a gente recebeu bastante pergunta sobre esse contexto da liderança. Legal. Bom, né, a gente tentou separar em blocos, pessoal, e aí vamos evoluindo aqui, né? Eu brinco aí que eu sou meio tímido às vezes, então para mim está sendo uma novidade entrar nessa. Já é uma novidade, né? Começar a fazer esse negócio de live e tentando ajudar aí os pequenos e médios empreendedores aí a sair para dar o próximo passo, né? Então, uma das perguntas que vieram foi, né, quais são os grandes desafios na liderança nesse momento da quarentena, né? O que que vem aí, Ângelo? O que que você acha? Primeiro que assim, que essa situação é desafiadora para todos nós, porque é uma situação única, né? E a gente, nesse momento assim, de grande incerteza, de muita mudança, de grande estresse para as pessoas, a gente fica como se tivesse uma lupa que amplificasse e potencializasse todas as nossas preocupações, todos os nossos receios. E o líder ele tem uma posição que é mais desafiadora ainda, porque ele fica ali caminhando numa fronteira que é entre, eu brinco, entre o normal e o anormal, né? Porque ao mesmo tempo ele tem que garantir a manutenção das operações, né?
Então, tem que garantir, na medida do possível, que as coisas não entrem em colapso, né? No sentido de, assim, não pode se desesperar, não pode transmitir essa sensação de desespero para a equipe, mas, ao mesmo tempo, ele tem que reconhecer que ele está numa situação absolutamente incomum para todo mundo. Né? É uma situação pela qual a gente não passou, e se a gente não reconhecer essa situação como peculiar e única, há o risco da gente ser aquele líder alienado ou alucinado, né? Tá achando que as coisas estão da mesma forma, estão do mesmo jeito, tentando tocar a vida como se nada tivesse acontecendo, né? Com um Concordo. descolamento da realidade que, no final das contas, não leva a lugar nenhum. Então, É, é esse desafio de, ao mesmo tempo, não abandonar as coisas que são importantes nesse processo, porque o que a gente fazia de bom antes de tudo acontecer, de tudo isso acontecer, da gente começar a trabalhar das nossas casas, continua válido, né? E precisa ser olhado com carinho para não perder essa cola, esses processos, porque senão, se a gente perde essa cola, eu costumo dizer, nesse momento em que eu não vou para a empresa, nesse momento em que eu não vou para o refeitório, que eu não estou naquela mesa, o que me conecta como equipe e o que me conecta com aquela organização? É a liderança e são os rituais e os processos que a gente tem que ter, né? Então, tenho que manter isso, não é, Edson? e a minha opinião aí também é que esse processo está acelerando, né? Já vinha se discutindo muito em home office, e eu me coloco nessa posição, né? Porque, como eu falei, os cabelos brancos aqui, pô, você sempre queria ter ali, né? É mais próximo as pessoas de você, é mais fácil você tomar decisão. Só que eu acho que isso trouxe agora, acelerou esse processo, eu acho que veio para ficar. E se bem estruturado, e eu acho que é isso que a liderança tem que pensar, né, e aí a gente vai falar bastante do RH, porque eu acho que o RH agora tem um papel fundamental nessa transição, é de capacitar esses gestores a como fazer uma gestão, né? A gente estava até discutindo um pouco antes, né, de tirar a ansiedade, né? Normalmente a gente é muito ansioso de o líder, de saber o que está acontecendo, então como que eu vou fazer a gestão à distância, né? Eu sou o maluco do indicador, então quais são os indicadores que eu, como gestor, posso começar a discutir, começar a ter ali para monitorar a minha equipe e como que eu consigo manter todo esse pessoal motivado e numa rotina, né? Acho que todo mundo está se adaptando, a gente está quase 2 meses aí, mas acho que tem bastante coisa aí para adequar a liderança, né? Eu acho que esse que é um ponto. É como que a gente capacita, como que o RH ajuda a fazer essa capacitação, né? Porque aí depois a gente vai falar de processos. E é legal isso, porque algumas perguntas que a gente recebeu aí tem a ver exatamente com isso, né? De como garantir a performance durante, né, nesse trabalho à distância, de como lidar com a produtividade e com a improdutividade. Isso que você falou primeiro, esse repensar, né, essa atuação da liderança com o apoio, né, dos pares, com o apoio do RH nesse processo. E tem Verdade. algumas coisas que a gente tem que olhar para a gente mesmo nesse momento, porque aquilo que eu falei, esse tipo de situação ele potencializa tudo que a gente é normalmente. Se É, eu já sou ansioso, se eu sou uma pessoa que tem uma necessidade de estar acompanhando tudo muito de perto, se eu estou numa situação como essa, né, e não olho para mim, eu tendo a tentar fazer isso de uma forma ainda mais intensa, especialmente porque eu não tenho as pessoas por perto, né? E existe uma questão importante que, assim, numa situação como essa, não, não há como continuar trabalhando numa modalidade só de controle, é, né? Essa ideia verdade. de ter as pessoas monitorando o que elas estão fazendo, ela não funciona, né? Eu vou ter que substituir isso por outra coisa, né? Eu vou ter que substituir controle por alinhamento, né? Por confiança, por conversa É. virtual, individual, coletiva, E e funciona acreditar, bem. Eu né? acho que tem umas dicas que a gente pode falar que eu acho que funciona bem, né? Bem estruturadinho, e acho que é o momento de repensar. Eu sei que está todo mundo pensando no fluxo de caixa. Na semana passada a gente estava falando um pouco de indicadores, como monitorar e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação também com os indicadores, com as pessoas, né?
E aí eu, de novo, trago o RH para dentro do jogo, porque essa preocupação, normalmente os gestores agora estão todos preocupados com custo, né, com faturamento e tudo mais, mas também tem que ter uma pegada com pessoas. Veio uma das perguntas, né, do pessoal, foi como eu posso acompanhar a performance da equipe à distância. Tem algumas Uhum. ferramentas, né? E quando a gente faz o planejamento estratégico, que a gente utiliza. Então, por exemplo, quando a gente faz um planejamento usando aí a metodologia do OKR, né? Que é da Google, que é bottom-up. Então, você cria metas de curto prazo, você cria indicadores de curto prazo que você consegue monitorar, né? E a distância também, e aí por isso que eu falei até, dando um pouco do CSC, a gente tinha lá uma metodologia, né, que a gente chama lá do sunrise e do sunset, né? Então, de manhã era uma reunião de 15 minutos, quais vão ser as entregas do dia? Monitorava ali pelo nosso gestão à vista e no final da tarde dava uma olhada do que aconteceu. Então, esse modelo também é uma coisa que dá para implementar com as equipes, né? Você começa, primeiro, começou a 15 minutos na parte da manhã. Pessoal, o que a gente vai ter que entregar hoje? Isso e você vai monitorando. Então, o gestor, a liderança, começa a realmente olhar de perto a operação e começar a fazer uma gestão por indicadores, né? Porque eu sou o maluco do indicador, todo mundo aí já sabe que eu sou o maluco disso. Então, eu acho que tem que monitorar. É mais fácil, né? Você não fica no pé do. Você deixa o pessoal trabalhar, mas você consegue acompanhar a distância para até para ajudar, né? Que acho que é a ideia da liderança, não só E é controlar. legal, porque os indicadores, eu acho que nesse momento eles podem ser uma ferramenta muito importante para a gente evitar a microgestão, né? Que é outra pergunta Verdade. que chegou por aqui. A distância, né? Sem ter o contato visual com as pessoas, eu preciso repensar um pouco assim como é que eu meço a performance da minha equipe, né? Não é Verdade. mais pensar acompanhando lá se a luzinha está verde ou está amarela, se a pessoa está Meu, é 100% entrega. online. Ou se ela, em algumas situações, tem gente que mede a produtividade do seu colaborador pelo tempo que ele demora para responder o e-mail do chefe, mas não é isso, né? A gente tem que substituir esse contexto aí de pensar só na hora trabalhada, no verdinho aceso mostrando que a pessoa está online, para pensar numa gestão por objetivos, por indicadores, né? Que Isso. sejam claros para todo mundo. Esse tempo pede clareza, né? Legal. É tratar assim, é buscar tratar as pessoas da forma mais adulta possível e dar clareza sobre o que está acontecendo e sobre esses indicadores. Essa forma de você ter objetivos e combinar com as pessoas é uma forma de você lidar melhor com as peculiaridades desse momento. É. Porque de uma hora para outra, quando a gente fala de trabalho virtual, uma empresa que tem milhares de funcionários ganhou milhares de filiais, né? Tá lá É. naquele cantinho na sala de visitas da cozinha, do quarto, do colaborador, né? E Isso. tá lá ocupando um espaço, né? É. E aquela pessoa que tá lá com filho, com cachorro, com almoço para fazer, Porque né? agora não tem mais Com o todo o restaurante, não tem mais o remoto, refeitório, tem que dar seus pulos, né? com conexões de internet que variam, né? Então, essa forma de você trabalhar por indicadores e trabalhar por objetivos é uma forma de impulsionar tanto a clareza como a confiança. E a questão dos rituais também, né? Quando a gente fala de trabalhar nesse modelo, que é um modelo distribuído, remoto, você precisa de duas coisas. Você precisa de práticas e rituais individuais, né? Porque as pessoas também estão se acostumando a isso, a como Legal. trabalhar de casa. Então, assim, como que eu organizo meu dia, né? Como é que eu faço para manter o meu foco, a minha concentração durante esse período? Quais os acordos que eu vou fazer com a minha família, né? É Para verdade. poder, né? Você está dividido, é um coworking, né? Você tem três Que eu pessoas amo. trabalhando. Então, quais são os acordos que eu faço? E, ao mesmo tempo, ter alguns acordos coletivos, né? Porque coisas importantes que tem que acontecer, né? E que, se não aconteceram ainda, e agora, né, que das dicas práticas, eu preciso ter clareza de algumas coisas, né? Então, assim, como é que vai se dar a comunicação da equipe no momento em que a gente está trabalhando dessa forma remota? É. O que a gente vai resolver
nas reuniões online, via Zoom, via o que for, né? O que, que pode ser feito via e-mail? O que, que tem que ser por escrito? O que, que a gente pode conversar e resolver? Isso aqui tem que estar claro. A outra é manter os pequenos rituais de encontro, né? E aí, trabalhar essas práticas que já existem na empresa, você falou É. da reunião no começo do dia, no final do dia, e que as empresas já fazem, e hoje ela ganha outro nome quando a gente fala das metodologias É, cada um usa um nome, né? Cada um só muda a sopinha de letrinha, mas no fundo acaba sendo a mesma coisa, né? e conversas rápidas para manter o time engajado, né? E a Carla que está perguntando como controlar a ansiedade da equipe, essas conversas e esses contatos ajudam a É, poder reduzir um pouco a ansiedade da equipe, porque a gente não pode ter ilusão de que se a gente não falar para as pessoas não vão estar pensando, não vão ter informações sobre um assunto. Elas vão especular, elas vão receber informação do colega. Então, a liderança, nesse momento, tem que exercer a clareza. Se a exatamente. A parte de comunicação falha, comunicação, a comunicação é essencial nesse momento, né? A gente estava até discutindo um se pouco antes, falou, ela... pô, tem projeto que vai parar. Legal, o projeto vai congelar, né? Porque faz parte do jogo, caixa e tudo mais. Mas vamos comunicar o porquê, né? Para não gerar as frustrações. Eu acho que agora, né, mesmo à distância, a gente estava até brincando, 10 anos atrás não tinha tudo isso aqui que a gente tem de videoconferência, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente até recebeu uma piadinha do Nokia, né? Imagina a gente com o Nokia mandando torpedo, né? Hoje não, hoje a gente tem como nos comunicarmos e como entrar, né? Uma dica que eu vou dar, e eu acho que é legal, e para os líderes, eu fui introduzida essa nova metodologia faz 3 anos mais ou menos, que é do OKR, né? Quando a gente faz a parte do planejamento estratégico, eu adoro falar do OKR. Por quê? Porque eles são objetivos de curto prazo. E a equipe é que solta esses objetivos. Então, quando a gente fala que a equipe vai te ajudar, começa a gerar um engajamento. E o líder começa a conseguir fazer o acompanhamento à distância. Né? Ele olha, ele começa a monitorar a equipe justamente para engajar eles. Né? Hoje, eu estou numa geração aí dos 40 e poucos, né? Não vamos contar quanto que tem, 40 e alguns, mas hoje a galera quer ajudar. Então, outro ponto é, vamos manter essas comunicações com a equipe e não ser só uma comunicação top goela down, né? Na verdade, fazer com que a equipe colabore e encontre as formas aí para gente realmente conseguir atingir os objetivos, né? Porque no final, meta é meta, o choro é livre. Como que a gente faz isso acontecer, né? Acho que é bem Quando a legal. gente fala de comunicação, né, é preciso entender assim, também que as pessoas têm perfis e necessidades diferentes, né? Isso Verdade. vale lá quando a gente está no escritório e continua valendo quando a gente está trabalhando nesse formato, porque para algumas pessoas, conversa rápida, 10 minutos, combinamos algumas coisas e a turma sai voando e sai fazendo, né? É, E vai perguntando de uma forma muito prática, se precisar, né? Quanto mais espaço você melhor. E para outras pessoas não, né? Que tem um senso mais de precisão, de qualidade, né? Essas pessoas vão precisar em alguns momentos de um acompanhamento mais próximo ou gostam disso, né? Porque a é gente verdade. fala também do impacto do trabalho virtual, mas o impacto é muito diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoa que está adorando trabalhar de casa. Ai, que bom, né? Eu posso aqui me concentrar na coisa que eu estou fazendo e ninguém está me incomodando, né? É verdade. É, o meu esforço trazer ela para o time e garantir que ela não se isole, né? O que vale também para o líder, né? E para outras pessoas, não, eu preciso conversar, eu preciso trocar ideia, eu preciso que alguém me dê uma opinião sobre o que eu estou fazendo. Porque o processo e as preferências são individuais, né? Então, quando a Perfeito. gente fala assim, de um processo de maturidade do líder, passa por reconhecer essas diferenças, né? Sim. E no momento, especialmente no momento que a gente está vivendo, ter esses processos, né?
para a gente poder organizar um pouquinho, né, as dicas que a gente dá. Primeiro, trabalhar na medida do possível com indicadores e objetivos claros. De curto prazo. Coisa tiro rápido. Exatamente. Isso. Antes do trabalho de consultoria, trabalhei por mais 20 anos de empresa, né? E uma das práticas que a gente tinha, assim, era estabelecer de 2 a 3 coisas que a gente gostaria quer realizar antes de ir para casa hoje. Era a Perfeito. nossa meta, Legal. Isso é legal. né? Legal. Vou ficar feliz o que eu quero realizar antes de ir para casa hoje, né? E a gente é uma maneira primeiro da gente ter pequenas conquistas, né? Aqueles quick wins que a gente fala de ganho, É. e também manter as pessoas motivadas, porque essa possibilidade de ver as coisas evoluindo, né? São importantes. E a outra coisa é que num cenário como a gente tem hoje, a gente está trabalhando com ações de muito mais curto prazo, né? Legal. Com de muito mais curto prazo, então entender as peculiaridades dessa situação. A outra questão, buscar esses rituais e essas práticas de comunicação, só que não se limitar a elas, né? Entender que pessoas diferentes requerem abordagens diferentes e por isso a gente tem que estar preparado para esse processo. Nós falamos também, acho que é uma coisa importante que já é uma necessidade no dia a dia das empresas. E numa situação como essa, ainda mais necessário é a questão da governança. Da governança, Né? é. A gente falou de processos, né? Porque agora, talvez quando você estava na empresa, é mais fácil de você controlar e até você pulava algumas etapas do processo, né? O brasileiro é famoso por dar umas puladinhas de etapas aí. Eu acho que agora é que com a governança vem um processo bem definido, né? De aonde começa, onde que termina e como que a gente garante que isso está em compliance com as regras, com as normas e com as regras e normas da empresa, né? Eu acho que a parte de governança da empresa, eu acho que é fundamental. Concordo contigo. E é legal, assim, porque quando a gente fala governança, né? Que É um tema parece uma amplo, palavra né? tão complexa, mas na verdade, assim, quando a gente traduz isso, né, para a empresa, para a área, assim, o que você tem, o que você pode decidir sozinho, né? É, O que você precisa consultar, quem precisa ser informado, quem vai aprovar cada coisa, porque também isso dá agilidade para esse processo, né? Dá verdade. agilidade e dá confiança, porque quando a gente tem essa governança bem estabelecida, dá trabalho de fazer, né? É, Mas ela permite que as coisas fluam mais rápido e é uma base da confiança, né? Então, uma coisa é importante a gente ter isso em mente. Se a empresa já tinha, isso leva ela mais fortalecida para esse momento de trabalhar. Mas se não tem, pelo menos um exercício básico de combinar isso, né, com as equipes, vai poupar muita coisa. Porque eu acho que é importante a gente ver na TV, né, a gente não tem uma noção de como isso, de quando a gente exatamente vai retomar uma certa atividade normal, mas o mais provável é que a gente vá alternando esses momentos de trabalhar remotamente, é né? verdade. Trabalhar remotamente, não trabalhar no escritório, as viagens vão ficar muito difíceis, né? Então, cada vez mais a gente vai utilizar essa prática. E eu vejo como uma baita oportunidade de. A gente sempre fala, né? Como que a gente vai otimizar custos e tudo mais. Eu acho que é um modelo, que nem você falou, acho que veio para ficar, né? Eu acho que ele veio para ficar mesmo. Eu acho que tem que ter uma dosagem. Eu acho que quando começar a voltar, acho que não vai ser mais como era, né? No sentido de todo dia, das 8 às 5 e meia. Eu acho que o home office, ele veio para ficar. Agora é como que a gente vai controlar as entregas, né? Eu acho que a gente começa a pensar muito no modelo de como que a gente vai entregar, quais são as entregas. E parar de fazer a cobrança só daquele mundo de reunião, né? Que a gente já participou de várias, que leva do nada para lugar nenhum e acaba não sendo um dia produtivo. Então, a redução de custo, por quê? Porque você não vai precisar de ter o escritório
três vezes maior, né? Você vai conseguir dosar, você vai conseguir fazer um rodízio. Viagem, né? A gente vai ver que videoconferência funciona, então eu não preciso ficar gastando uma fortuna, porque além de tudo, vai ter restrições, lógico, a gente já vê restrições aí, e vai custar caro, porque eu acho que vai reduzir a quantidade de voos. Então acabou, né? Até eu estava lendo um pouco da TAM, falando, acabou esse negócio de low cost, por enquanto acabou, não tem viagem low cost, né? Porque senão as companhias aéreas não vão sobreviver. Então, acho que acho que tá tendo um chacoalhão, tá todo mundo assustado, mas na verdade é, é pro bem. Eu acho que tem lógico, o lado ruim, as mortes e tudo mais, mas a gente está vendo que funcionam algumas coisas. A qualidade de vida das pessoas, na minha opinião, vão melhorar, né? Em sentido de ter tempo para a família, né? Que sempre a gente fala, não tenho tempo para família. Hoje, eu tenho café da manhã, tenho almoço com a minha família, tenho café da tarde, tenho jantar, consigo vê-los e consigo trabalhar, né? Isso é bem bacana, né? Acho que é bem legal. E tem uma coisa que todo mundo está aprendendo. É uma realidade nova para todos nós. Ao contrário de outras crises, ela atingiu assim horizontalmente, atingiu praticamente todos os setores de uma ou de outra maneira. Então, a gente está aprendendo. Tem uma pergunta do René que é como manter a energia e o senso de pertencer no time, né? É claro que assim, quando a gente pensa, as empresas vão viver realidades muito distintas, né? De um lado tem essa questão do pertencimento, né? E quando a gente fala pertencer, a gente precisa pensar em várias dimensões. O pertencer no sentido de me sentir valorizado, me sentir informado, me sentir parte do processo, mesmo que esteja distante, né? E aí tem algumas questões que são institucionais, como você falou, o RH tem um papel muito importante, a direção da empresa, né? O grande responsável pela gestão de pessoas, né, das empresas é a alta direção, é cada liderança. Então, como é que mesmo à distância eu consigo ter, desde a prática da informação, como aqueles pequenos carinhos que eu posso fazer, né? Ah, é verdade, a gente Chegar, tinha falado disso, é verdade. vai desde o mimo que eu mando para casa dele e até a preocupação se ele toma uma vacina da gripe, se é a minha, né, política como empresa, né? E como é que como é que as pessoas estão? Saiu uma pesquisa assim há pouco tempo, acho que na Harvard Business Review, sobre como é que a comunicação entre as empresas e os funcionários, assim, era incrível, era um número muito alto de empresas que sequer perguntavam como seus funcionários estavam Né? durante esse momento, né? Não, RH nesse ponto, para mim, nesse momento, e para mim acho que sempre foi importante, mas tem um papel fundamental, né? Porque eu acredito que os líderes em si estão super preocupados em demissão, em como ajustar o quadro, se é que vai ter que ajustar o quadro, custos e tudo mais, mas o RH ele tem que ter. Eu tenho visto bastante no LinkedIn, né? Empresas que estão mandando bombom, e eu vejo que as pessoas do outro lado recebem isso com um carinho gigantesco, né? Então, são pequenas ações que às vezes nem custa caro para a empresa, mas que mostra a preocupação da empresa com as pessoas, né? E não só com o lado financeiro. Eu acho que tem um papel fundamental. É lógico, os líderes têm o seu papel, eles têm que ter engajamento da equipe, a empresa é formada por pessoas, mas eu acho que esses mimos, essas coisas, ele traz um senso de pertencer sem, de que você está preocupado realmente com o ser humano. E você faz isso de coração, você não está fazendo com a ideia de apenas para sugá-los, né? Mas a ideia é trazer eles para você ver que ele está junto, né? Que a equipe está junto com você. Porque se você tiver que de repente fazer, pessoal, ó, para não demitir, eu vou ter que ajustar isso aqui, aquilo ali, as pessoas vão estar de bem com isso, elas vão ver que realmente para um bem melhor. E aí entra a comunicação, entra um RH forte também. Tá? Eu acho que as empresas que não têm um RH estratégico, eu acho que ela tem que pensar nisso. Né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, são duas coisas importantes: é um controller e um gerente de RH estratégico. Porque senão você acaba ficando à mercê e aí você acaba não ajudando as pessoas realmente de verdade. Bom, o que veio aqui também, o modelo da videoconferência sustenta a equipe por quanto tempo, Edu? Puta, Edu, eu vou te falar, agora eu acho que o mundo mudou, né? Para mim, isso sustenta,
tem que se encontrar. O ponto é como que eu capacito os líderes para serem realmente, que nem a gente já tinha falado lá, fugir da microgestão e começar a cobrar por, por indicadores, né? O Edu é um dos nossos clientes, a gente fez uma revisão de processos lá com eles, agora é a hora de eles realmente implementarem isso, sabe? O líder olhar para aquilo e falar, meu, isso realmente funciona. E começar a fazer a gestão das pessoas através do processo, que é a governança, né, que você falou, né, Angela, que é super importante, sem burlar, mas que o gestor deixe as pessoas trabalharem, largue, você vai ver como que vai aumentar a produtividade dessas pessoas, né? Desde que você dê os objetivos. Leiam o OKR, eu acho que tem bastante coisa, até eu vi um pessoal fazendo uns cursos gratuitos, deem uma lida sobre isso, porque é uma forma legal de fazer a gestão de objetivos junto com a equipe e trazer o engajamento, né? É o nosso modelo hoje de planejamento estratégico, mas eu acho que cabe E bem para acho esse que é sempre momento. importante assim, a gente entender qual a ideia norteadora que está por trás do que a gente está fazendo. Né? Quando a gente fala de ter indicador, de ter a gestão, ter OKR, ter outros modelos, que a gente pode chamar de qualquer outra coisa. É. Né? Mas assim, o que está por trás? Primeiro, de ter uma clareza sobre aquilo que se quer, onde se quer chegar, como equipe individualmente. Né? Então, isso ajuda. Né? A clareza ajuda a reduzir um pouco a ansiedade e aumenta o nível de confiança. Por outro lado, o que a gente também precisa entender? Né? Dentro desse cenário, no processo de adaptação das empresas, que vai variar de empresa para empresa, a gente pode ter diversos tipos de medida que vão ser tomados. Né? Tem empresa que vai ter que congelar iniciativas e projetos. Né? E quando a gente fala, eu acho que é importante retomando porque aquela questão da importância da gente tratar as pessoas como adultas e de garantir essa energia, esse senso de pertencimento, na medida do possível, deixar claro as razões pelas quais a gente está descontinuando um projeto. Porque a gente é ser humano, a gente se apega, né? Seja líder, seja colaborador da equipe, a gente se apega. Meu Deus, um projeto que eu trabalhei tanto, que eu gostava tanto. E a gente, assim, pode ter uma dificuldade nesse momento, primeiro de abandonar essa iniciativa, ou se a iniciativa é abandonada, eu tomo isso como pessoal, né? E aí é um exercício, assim, tem uma pessoa que nos mandou uma pergunta sobre as habilidades socioemocionais do líder, uma necessidade de ter uma consciência sobre si mesmo, uma inteligência emocional grande para poder lidar com isso sem afetar a sua performance e sem afetar a equipe. Há empresas, né, que por N situações, o contexto, o mercado, a dificuldade atual do momento, que podem chegar à necessidade de ter cortes, né, de ter desligamento de pessoas, né? Mas é a atitude menos desejada por qualquer empresa, por qualquer área de RH, por qualquer gestor. Mas como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso da forma mais respeitosa e consigo garantir o melhor tratamento para essas pessoas que estão saindo, mas também isso transmite uma mensagem para as pessoas que ficam, né? De que tipo de organização elas trabalham. Essa é uma coisa importante. E nessa questão do veio para ficar, a gente está aprendendo a lidar com toda essa realidade, né? Nós, É consultoria, muito principalmente, né, Angela? Nós, consultoria, estamos tendo que reinventar e como que a gente vai ajudar essas empresas, né, no novo formato, né? e como é que vai ser assim? Quando, não é uma questão de quando vai se dar a volta, é como vai se dar a volta. Né? É. E isso, assim, vai para empresa, pequena empresa, média empresa, até a Rede Globo de televisão que está discutindo como é que ela vai gravar as novelas, se com beijo ou sem beijo. Né? Então, assim, mesmo que eu volte a trabalhar no escritório, pelo menos no primeiro momento, não vai ser como era. Um Né? novo Eu não vou normal. poder reunir muitas pessoas, né? É um novo normal, porque ninguém sabe exatamente como é que vai ser esse normal ainda, né? Então, talvez venha trabalhar com rodízio de pessoas, nem todas as pessoas possam ir no mesmo dia trabalhar. Como é que eu vou lidar com o refeitório? As pessoas, elas vão poder se cumprimentar, não vão poder se cumprimentar, mas e se cumprimentarem, qual é a medida, né, que vai ser tomada? As pessoas estão aprendendo
a lidar com isso, né? E por isso, assim, como é que teve perguntas aqui, como é que eu mantenho o engajamento nas atividades online? Como é que tem gente, né, tem uma sugestão aqui também de ter o online como uma forma de descontração, porque assim, para uma geração mais jovem, ter esse rolê, né, esse encontro virtual é muito mais normal. Então, eu É, conversar, eu ligar para alguém, eu chamar, fazer uma chamada de vídeo para bater papo é muito natural, né? é. Talvez para nem todo mundo seja da mesma forma. Então, a gente tem que incorporar também essa prática, não só para reunião formal, mas até essa oportunidade de trocar uma ideia, de fazer um cafezinho virtual, que é uma coisa com a qual a gente vai ter que se acostumar, né? É. Porque acho que a pergunta foi assim, como é que o brasileiro, né, com toda essa Calor humano, né? esse calor dele, né, lida com o virtual, né? Como é que funciona com o virtual? São Né? esses Tem coisa mimos. que está Eu funcionando, acho tem coisa que que ainda não está funcionando, e a gente vai ter que aprender. e são esses mimos. Eu acho que tentar fazer esses happy hours virtuais. Eu sei que nem todos querem entrar, né? Cada um tem a sua personalidade. Mas trazer isso. E as salas hoje, né? A gente vê que tem recursos gratuitos. A gente usa, tem o Zoom, tem o próprio Skype, tem outras ferramentas que permite você entrar várias pessoas, tal. Até a gente, entre os nossos amigos aqui, a gente fez outro dia um happy hour, né? E a gente fez a gente fez uma caponata, levou lá para cada um, deixamos na porta de cada um, nem encontramos as pessoas e fizemos um encontro virtual para se divertir. Foi super legal, foi super legal. Então, eu acho que a gente vai começar a se reinventar dessa forma. O calor humano, ele não pode deixar de existir, ainda mais que eu acho que é um dos, como eu posso dizer, uma da, ai, fugiu a palavra aqui, é uma coisa do brasileiro, né? É um bem do brasileiro. E que lá fora, tive a oportunidade de trabalhar fora, que não tem, e quando você tá lá, você sente falta disso aí, né? Então, é trazer esse mimo. E o RH, né, ele tem um papel. E olha que eu não sou RH, tá, pessoal? Eu sou financeiro, né? Não, financeiro, eu falo assim, não, corta tudo de RH. Eu acho que agora não é hora de fazer isso, né? Agora é a hora de investir mesmo nas pessoas, nesse engajamento, para que deixar as pessoas tranquilas e realmente elas estejam de bem com a empresa, né? De bem, de fazer as ações. E vocês vão ver como que elas transformam os resultados que hoje não estão bons, né? Na maioria das empresas aí tá todo mundo na correria, né? Tem até pergunta aqui de gestão financeira e tudo mais, quais são as contas, mas pessoal, tem algumas que a gente não pode deixar de olhar com carinho, né? Que são as pessoas. Então, esse a gente tem que manter o engajamento. Caso contrário, vai dar mais um mês e eu não vejo melhorando daqui um mês ainda a gente podendo voltar, né, para os escritórios. Aí sim vai desgringolar, né? Vai desgringolar. Acho que, assim, primeiro que a noção de médio, curto, longo prazo, todo mundo está reestudando um pouquinho isso, né? O que é curto prazo? Curto prazo é um mês, né? Verdade. É, como é que vai se dar esse processo? E tem uma incerteza sobre o futuro, isso reduz a capacidade da gente planejar, né? Então, eu percebo assim, para a liderança, você tem um paradoxo aí, né? Porque ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com as necessidades mais emergenciais. Né? A gente está numa situação de emergência. Né? Quando a gente olha para o Congresso, ele aprovou um orçamento que ele chamou de guerra. Né? Isso vale para todos os países, medidas que não são usuais, porque os tempos não são usuais. E que exigem esse foco realmente em resolver questões muito prementes aí de manter-se vivo como empresa. Né? Então, precisa, né? Por isso o líder tem essa função, porque o líder ele tem. Eu tinha um diretor, Assis, que eu acho que não está assistindo aí, muito tempo atrás dizia, Angela, RR, o líder tem que dar esse ritmo e rumo, né? Então, assim, ele falou, Gostei, gostei. eles não Ó, dão vou mais nada. incorporar essa. Gostei desse RR aí, ó. Ritmo e rumo, o resto a turma acha. E eu não explico isso, porque assim, essa noção de energia, de ritmo, de intensidade, né? Que geralmente já tem, porque
o líder ele tem uma influência no perfil da própria equipe e para onde a gente está indo. Então, combinar essa noção de curto prazo, mas também não esquecer do seguinte, eu vejo assim 3 coisas, né, básicas que a gente não precisa, não pode descuidar, sob pena de não conseguir ser relevante no futuro como empresa. A primeira delas, obviamente, é pessoas, né? Porque a diferença que elas fazem, a importância, né, das pessoas para manter o negócio vivo e a sua essência. O segundo, e que eu vim da área de marketing, né, é cuidar da marca. E cuidar da marca, que não está o investimento em publicidade, mas assim, é garantir que mesmo em condições tão complicadas como a gente vive hoje, a gente garanta que nós não ando de uma forma contrária à essência, o propósito e a promessa da nossa marca. E a É terceira, que verdade. tem a ver com a sua área, né, é Ah, caixa. Né? Então, eu brinco, caixa, pessoas, marca e caixa. dinheiro, a entrada, a saída, como é que eu mantenho esse oxigênio, essa circulação aí, para poder não só atravessar isso, É. né? A gente vai ter meses que vão ser muito desafiadores para as empresas e para as lideranças, né? Hoje uma grande preocupação da gente, né, da área de desenvolvimento é cuidar da liderança. Tá. Né? Primeiro, porque ela já tem uma importância nesse momento e o papel dela em aglutinar, em De fazer cuidar das gestão pessoas. mesmo, de fazer gestão na prática, né? Não mais ficar na sala de reunião. Eu acho que é bem por aí. A gente fala do RH, mas sabe, Edson, uma das coisas que deixa o RH mais feliz é quando há essa noção de que a gestão de pessoas é a É, responsabilidade do líder imediato, né? concordo, Mas por outro concordo. lado, ele tem que cuidar porque ele vai passar por momentos muito desafiadores de tomar decisões difíceis, né? Verdade. De tomar decisões difíceis e de ao mesmo tempo garantir que o seu time embarque nesse desafio que é passar por esse período de grande turbulência que a gente está pensando. Então, quando a gente fala de cuidado, né, em olhar para o futuro, olhar sobre metas, objetivos e planos, primeiro é fazer uma análise crítica. É. Não continua, não fica alienado, né? Não fica alienado com É, eu gostei. E desapega. Desapega, né? alienado com ensinado, né? Porque a gente Ou não é vai viver que numa situação desapega, igual, desapega. né? Na medida do Verdade. possível, porque a gente, né, quando a gente fala do caixa, a gente tem que buscar manter a operação, o negócio, mas a gente não está vivendo uma situação normal. Então, assim, não adianta a gente achar que a mesma lista de objetivos, a mesma lista de projetos, as mesmas coisas que a gente fazia continuam válidas sem um olhar crítico. Faz o seu Até olhar teve crítico. uma pergunta. Até teve uma pergunta que falou, né? Nesse momento, as metas individuais da equipe devem ser mantidas. Bom, perguntou para a pessoa, né, que é louca por meta, né? Então, é lógico que tem que ter as metas, né? Porque para mim a meta ela me dá um rumo, né? Talvez não sejam aquela meta do final do ano e a gente começa a definir metas de curto prazo. Mas como que a gente vai medir também essas metas? Mas ter a meta ela ajuda, não a empresa, claro, mas ajuda primeiro o gestor, né, a monitorar, porque é uma das preocupações, porque você vai dar as metas de curto prazo, de novo, leia o OKR que vocês vão gostar, porque são tudo metas de curto prazo, e né, de 90 dias, agora acho que nessa pandemia de 30 dias, mas que você consegue monitorar e consegue engajar a equipe. Então, ter meta é importante, e meta individual. Né? Lógico, você tem a meta da empresa, mas meta individual, porque um ponto que eu acho que foi legal que você falou, Ângela, é que cada pessoa age, né, tem de uma forma diferente. Então, eu sou o maluco do indicador e meta é meta chora livre. Tem gente que é um pouco diferente, talvez sofra mais um pouco com esse modelo de gestão de metas, mas encontrar a meta que motiva essa pessoa, né? Que engaja ela, na verdade, a entregar até mais, porque nesse momento, acho que a gente
tá se ajudando, né? Tá ajudando, as pessoas estão se ajudando. Eu fico até emocionado às vezes de ver algumas movimentações, porque as pessoas no momento de crise mostram realmente o quão elas são boas ou não, né? Então, eu acho que a meta individual, sim, ela para mim, ela é importante. A equipe tem que manter, desde que elas sejam atingíveis, né? E meta tem que ser desafiadora. Então, como que você consegue monitorar? E o acompanhamento com as pessoas, não tem jeito. Sunrise e sunset, né? O nascer do sol e o pôr do sol tem que ter essa conversa para ver se você atingiu e fazer um monitoramento das entregas, né? Parar de olhar se o sinalzinho está verde ou amarelo da equipe, né? Isso aí leva do nada para lugar nenhum. Se a pessoa não está entregando, aí você vai ter que fazer um one-on-one via vídeo. Mas pode, pode. E essa é interessante, né? Porque, assim, eu tenho que trabalhar como líder, né, na equipe no nível coletivo, mas também tem que trabalhar no nível individual, né? A gente fala do happy hour. Tem gente que não gosta de um happy hour nem em situações normais, né? Como é que agora eu vou no happy hour virtual? Mas talvez o mais importante para ele, né, em alguma situação, é se sentir acompanhado de perto num projeto. E aí tá essa, assim, o líder ele não pode ser trabalhar numa única frequência, né? Ele tem que trabalhar numa múltipla frequência para poder lidar com todos esses cenários ali, né? E eu acho que assim, isso tem uma outra pessoa que nos perguntou sobre gestão comercial, sobre gestão das equipes, e aí eu vejo que é um processo de liderança que ainda é uma complexidade ainda maior, né, Edson? Porque ao mesmo É, tempo que eu tenho a questão da gestão das pessoas, gestão interna, eu tenho essa relação com o cliente, essa relação com o mercado, com todos os verdade. desafios que ela traz. É. Não, todo mundo está tentando aprender, né? Uma da pergunta até veio, é o momento para traçar plano pós-pandemia, né? Por exemplo. Eu acho que sim, porque que nem você comentou um pouco antes, vai mudar, né, a forma. Então, se a gente não começar a desenhar estratégia agora, vai chegar lá na frente, liberou. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai voltar para aquela maluquice? Né? Então, as organizações elas vão ter que se adaptar para esse como aonde que o líder e a capacitação, e acho que é um momento, né, eu falo muito de capacitação, porque eu me coloco às vezes nisso, né, que o modelo de gestão está mudando numa velocidade forte e às vezes a gente não tem. Então a capacitação ela pode ser por livro, por experiências, essas lives eu acho que é uma forma de capacitação, porque você começa a olhar pontos de vista de pessoas, viu, assistindo várias lives e pontos de vista interessantes que você consegue conectar com, com o aprendizado, né, seu. Então, como que vai ser o novo normal? Eu acho que a gente tem que capacitar as lideranças para fazer esse novo modelo de gestão. Processo, pessoal, processo e indicador na veia, né? Indicador no sentido de monitorar, né? Parar de se preocupar com aquelas picuinhas de, o pessoal tá num cafezinho e tal, cara, vamos cobrar por entrega. Sim. É um novo modelo, é um modelo que para mim funciona. E tomar cuidado para não ficar na bolha, né, Edson? Porque a gente em casa, com tanta notícia ruim, né, na TV, com um ambiente que às vezes leva a gente a não conseguir enxergar oportunidades. Eu não digo aqui oportunidades no sentido de não reconhecer problemas, mas o que a gente percebe hoje, quando a gente começa a bater um papo, quando a gente liga, é que assim, para muitas empresas, elas estão experimentando coisas novas e estão tendo surpresas. Né? Não é toda empresa que está passando pela crise com a mesma intensidade. Então, é também um momento assim de uma oportunidade para virar chave. E aí passa tanto com achar novos mercados, como tirar do papel, às vezes, aquele projeto. A gente brinca assim, tem um meme que estava circulando por aí,
qual foi o maior impulsionador da transformação digital da sua empresa, o CIO, o CEO não foi a Covid-19, né? Porque talvez ela acelerou processos que não É, aconteceriam de uma forma tão natural, né? verdade. Então, primeiro, assim, reconheça os desafios, mas também não se deixe afundar nessa visão, né? Tem muita coisa que pode ser repensada. As empresas vão precisar de parceiros, né? Quando a gente fala das restrições e fala que as empresas vão ter que se preparar porque vai ficar não, a gente ainda vai ter muitos meses de uma anormalidade fora da rotina. Eu trabalho muito com gestão com equipes, com gestores de venda, né? Hum. Quando a gente fala do gestor de venda, como é que eu vou atender uma empresa nacional? Eu vou atender o cliente que está lá 8.000 quilômetros de distância, ou está na região Nordeste e eu estou aqui no Sul. Vou estar restrito, quando tiver vai ficar muito caro. Se a gente pensou, por exemplo, qual talvez o grande evento que a gente teve como sociedade quando foi lá o 11 de setembro nos Estados Unidos, mudou completamente a forma da gente embarcar no avião, É. né? Em termos de tempo que você vai, em termos de procedimento de segurança. Como é que vai ser viajar a partir de agora? Né? Ninguém sabe, as pessoas estão definindo como é que vai ser. Então, se você é uma empresa que vende para a América Latina toda, que vende para o Brasil todo, como é que você vai atender seus clientes? Né? Então, assim, por exemplo, um tema que para mim vai aparecer como muito relevante é a gestão de parceiros de distribuição. E aí traz uma outra competência para dentro da empresa, né? Porque assim, eu como empresa, como meu gestor, né, a gente está aqui em Curitiba, eu não consigo mandar de avião para São Luís do Maranhão. Hum. Eu preciso contar ou com representantes, ou com parceiros, ou com distribuidores. É outra necessidade, é outra competência que vai exigir um Até o olhar modelo estava diferente. mudando, né? A gente estava discutindo o modelo estava mudando, talvez você vai ter que dar um passo atrás e voltar, né? A gente está até discutindo que as empresas estavam numa linha de não ter mais os representantes. Talvez agora vai voltar a ter a ideia de voltar a ter os representantes, porque você não vai poder mais ter esse deslocamento, né? Vai custar muito caro e também não vai trazer agilidade para a empresa. Eu acho que é uma mudança. Talvez eu falo que a gente sempre reinventa, né? A gente dá uma ajustada nas coisas do passado, dá um nome diferente, dá uma penteadinha no sagui, deixa ele mais bonitinho, e aí põe para vender de novo, né? Eu acho que é assim. Mas eu acho que tem que repensar mesmo, porque vai ficar caro, né? A gente já vê aí pelo pouco que a gente já tá vendo nas mídias e tudo mais, viajar vai ser muito caro, né? Bom, Angela, eu acho que a gente está chegando aí na reta final, né? Temos mais aí dois minutinhos. E, Alguma pergunta importante ficou sem bom, responder, eu, Edson? Ou eu aí acho que a gente a gente respondeu aqui todas as perguntas, as principais. é Peço um aí. tema, eu acho que Oi. é um tema grande, né? Então, assim, a posição do líder é muito desafiadora nesse momento. Quando a gente volta, né, para Conceição Guzmão, que perguntou assim como promover as habilidades socioemocionais nas lideranças atuais, de como abrir espaço primeiro, né, para que as pessoas possam. O líder não é um super-homem ou uma super-mulher, né? Então, abrir esse espaço para que as pessoas possam é, comunicar suas emoções também, né? A gente Verdade. buscar o apoio dos pares, né, como líderes, que todos estão tendo a mesma dificuldade, alguns mais, alguns menos, mas todos estão tendo dificuldade. Olhar para si mesmo, porque a gente, assim, em situações como essa, a gente só tende a aprofundar aquilo que a gente já é. Então, assim, se normalmente a gente comentou, eu tenho essa necessidade de controle, essa necessidade de estar acompanhando de perto o que as pessoas fazem, tem que passar por mim,
é o momento, talvez, de eu colocar um espelho bem grande e saber se isso ainda não está sendo potencializado numa situação como essa, né? Verdade. E como eu posso sair desse looping, né? É, senão vai ficar Porque maluco. quando a gente fala do processo de é, liderança, de desenvolvimento da liderança e no pipeline da liderança, o primeiro nível é ser capaz de liderar a si mesmo. E o Perfeito. que é esse liderar a si mesmo para poder liderar os outros? É, primeiro, ser capaz de se conhecer, saber como é que eu funciono, né? Se eu estou numa situação de estresse, tem gente que vai pro cantinho e vai ficar quieto. Verdade. Tem gente que vai para cima, soltar os cachorros na primeira pessoa que vai aparecer. Né? Primeiro, Verdade. entender que eu sou assim, por que que eu sou assim, e ter a possibilidade de sair do automático. Talvez a grande, assim, é chover no molhado dizer da oportunidade que esse momento nos traz, mas é que ele nos coloca diante de um espelho É verdade. bem grande. É verdade. É Momento de o reflexão total. de Deus Reflexão total. espelho para poder sair desse automático. E só a partir daí a gente consegue, porque assim, muito do que a gente conhece, né? E aí eu estou sempre combinando marketing, desenvolvimento de pessoas, a gente tem coisas que mudam, tem tecnologias, tem processos, tem novidades, tem novos rótulos, mas tem uma coisa que a gente chama de verdades humanas, coisas que as pessoas precisam, querem, a forma como elas são, né, gostam de ser apreciadas. E isso continua, na verdade, talvez a grande questão desse momento que a gente vivendo é resgatar isso, né? E tratar isso, trazer isso para o centro das atenções. É trazer as pessoas, acompanhar as pessoas e exercer o papel da liderança. Porque aquilo assim, não tem mais, não tem, ninguém está indo para um prédio enorme, que tem uma fachada de vidro gigante, que tem móveis novos, ou para uma sala modesta. Não tem, não existe. O físico, né, o tangível está lá fechado, né, fechado. O que que Perfeito. existe nesse momento, né, todo dia no Zoom de cada equipe? O Zoom ou a plataforma que a pessoa usar. Perfeito. O gestor, o líder, né? E esse líder, às vezes, aí quando a gente fala desse binômio líder-gestor, ele vai ter que combinar as habilidades dele, motivar as pessoas, de comunicar as pessoas. Tem que falar, tem que comunicar. Seja nas reuniões rápidas, seja nas reuniões individuais, seja no oi sumido do WhatsApp, vai ter que fazer isso. Tá Né? bom. E, por outro lado, a questão da gestão também, dos processos, de manter a ordem, de não levar as pessoas para o desespero. Não ser alienado, mas também não cair em desespero. Bom, novamente, está acabando aqui, Angela, o tempo já apareceu aqui. Meu, quero agradecer aí o seu tempo, obrigado aí pelo bate-papo, foi muito legal. Fico feliz aí, é uma parceria super importante para a Rev. E assim, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, me manda no private aqui, o que eu puder ajudar em vocês, mesmo em questões financeiras, né? Eu já falei que meu background é financeiro, o que precisar de ajuda, por favor, entre em contato, a gente ajuda e será um prazer aí responder o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Muito obrigado de Eu, novo, Ângela, e vamos nos falando e vamos eu criando agradeço. live aí para ajudar o pessoal. E eu convido o pessoal no site da Behavior, a gente tem uma série de artigos sobre liderança, sobre comunicação, sobre esses desafios desse momento. Então, convido o pessoal a dar uma olhadinha aí para acompanhar. Tá bom? Valeu, obrigadão, pessoal. Obrigada. Muito legal, adorei. Obrigado, Tchau, Angela. tchau. Tchau, tchau.